Eu tenho algumas diretrizes pelas quais eu defendo o direito das crianças, o direito das mães de pleitear a pensão alimentícia das suas crianças. Em primeiro lugar é o seguinte, eu não recomendo o tal acordo verbal, né? Que muitos chamam de acordo de boca. Esse acordo de boca não deve existir. Na verdade, a bem da verdade, não deveria existir necessidade de processar o pai de uma criança para que ele cumpra a sua obrigação. Mas infelizmente é necessário. Isso não acontece só com você, acontece com muitas mães. Muitas mães. É um número muito grande de mães. Mas o que não pode acontecer é você fazer um acordo verbal e nem aquele acordo verbal, aquele acordo de boca, é cumprido. E quando você tem uma estipulação judicial, pode ser feito um acordo judicial, mas que seja estipulado de forma judicial, que tenha ali o aval do Ministério Público, que tenha ali a assinatura, a anuência do juiz de família. Ele sabe o que a mãe passa para tentar proteger suas crianças, para tentar garantir a subsistência, a educação, a saúde das crianças. Por isso que eu sempre digo, é muito melhor buscar uma estipulação judicial, seja através de um acordo ou seja através de uma decisão judicial. Porque quando aquele pai não cumprir, você não vai precisar entrar na justiça para provar que o valor é aquele que você está cobrando. O valor já está estipulado e você vai, inclusive, entrar na justiça para cobrar os atrasados, executar, inclusive pedir a prisão do pai que não cumpre suas obrigações. É o que você vai ter que fazer. Então, essa é a primeira questão. Sempre ter a estipulação judicial, ainda que seja num acordo. Em segundo lugar, sabe aquele pai que desaparece, né? E quando você começa a cobrar a pensão, é que ele aparece para visitar as crianças e começa a colocar um monte de empecilho e bagunça a sua vida inteira. Ah, eu quero hoje, eu quero agora. Isso não pode ser admitido, porque a criança não pode ser um objeto de chantagem. A criança é uma vida humana que esse pai e você, os dois, colocaram no mundo e vocês estão aqui para garantir, conforme a lei determina, a saúde, a educação, a alimentação, a integridade. No momento em que o pai começa a colocar um monte de empecilho, né, nas visitas e começa a fazer da sua vida um verdadeiro inferno, né, às vezes, inclusive, invadindo sua casa. Sua casa é seu domicílio, é seu asilo inviolável. Ninguém pode entrar ali sem o seu consentimento. Ali dentro reside os filhos de vocês, que são filhos em comum. Mas isso não dá o direito dele invadir a casa, entrar na hora que quiser, entrar à noite, entrar no final de semana. Às vezes você tem um outro relacionamento já ali dentro, né, e fica uma situação constrangedora. Então precisa colocar ordem nisso. E especialmente quando o pai começa a colocar uma série de questões e começar a deixar a sua vida difícil, perceba que ele faz isso quando você cobra a pensão. E aí é necessário contra-atacar. É necessário contra-atacar. Então, muitas vezes não dá para fugir do processo judicial, mas é preciso colocar as coisas no lugar. E a terceira questão que acontece com muita frequência é quando o bonitão se faz de vítima para os seus filhos e começa a produzir ali o que a gente chama de alienação parental, dizendo: pois é, sua mãe não me quer dentro de casa, pois é, sua mãe coloca dificuldade nas coisas, sua mãe quer dinheiro, quando na verdade você quer garantir o sustento, a educação, a saúde dos filhos em comum.
Nós não admitimos isso. Então, nesse caso, vai ter briga sim. E se ela tiver que ser judicial, paciência. Claro que é muito melhor, né, um acordo do que uma discussão judicial, mas às vezes não tem como. Né? O pai não cumpre as obrigações. O pai toda hora está colocando coisas ali, situações que não existem, ou complicando situações que já são complicadas. Ele quer ali complicar mais, às vezes usar as crianças como objeto de vingança. Isso não pode ser admitido. Então é muito importante saber que, às vezes, é necessário, sim, o processo judicial, não tem jeito. Né? Quando dá para fazer um acordo, se faz um acordo, mas é muito melhor que esse acordo seja na justiça. Né? Lembrando que o dever para com os filhos, ele não acaba com os 18 anos. Tem pai também que dá 18 anos, ele acha que acabou a obrigação. E não é assim. Educação superior vai ali até os 24 anos. Né? Então, se os filhos estão estudando, é preciso ir até o fim. E o pai tem que garantir isso. E uma coisa que muita gente não fala é o seguinte, a lei fala que os pais, né, o pai e a mãe, vão contribuir na medida da sua possibilidade. Mas tem o seguinte, os filhos que moram com a mãe, olha só, a mãe está ali, imagina 3 filhos, ela está ali diariamente se desgastando, ela que vai na escola conversar, ela que resolve os problemas de casa, no condomínio, ela que dá o apoio emocional para as crianças ou para os adolescentes. Essa mãe tem muito menos direito de trabalhar do que o pai. Direito, na verdade, ela tem igual, mas ela não tem tempo e às vezes ela não tem condições emocionais. E às vezes ela não tem tempo e às vezes não dá. Então esse pai, ele tem muito mais condições de ter uma remuneração boa. E ele tem que repassar isso para as crianças. Nos processos que eu defendo, as mães, e eu opto por defender as mães das crianças e não os pais, a gente pensa isso porque a mãe fica sempre numa situação difícil. A mãe fica sempre numa situação de menos tempo, mais atarefada, com todas as preocupações. Então eu não quero nem saber quanto ela ganha. Eu quero saber qual é a remuneração do pai, qual é a necessidade dos filhos, e ele vai ter que arcar com essas necessidades, todas. É saúde, é educação, é lazer, é saúde mental, porque hoje não é só saúde física, né? É saúde mental. Aliás, comumente o pai pratica alienação parental, a criança ou adolescente vão ficando com cada vez mais problemas psicológicos e vão precisar fazer terapia. Com psicólogo, às vezes com psiquiatra, às vezes tomar remédio. Então, é preciso ter consciência de tudo isso, ou seja, é preciso estipular judicialmente, seja num acordo ou seja numa decisão judicial, o que vai ser pago. Quanto ao valor, ele tem que ser condizente com as possibilidades do pai e com as necessidades da criança. Ele vai ter que se desdobrar para arcar com as necessidades, afinal de contas, são filhos, ou é filho, ou é filha, ou são filhas dele também. Então, todas essas questões têm que ser muito bem pensadas e tratadas com o advogado, seja ele quem for, porque não é fácil, é uma situação realmente muito difícil. Ninguém faz um relacionamento, ninguém entra num relacionamento para que ele chegue ao final, mas quando ele chega ao final, existem coisas ali a resolver.
E uma dessas coisas, não são coisas, na verdade, são vidas, precisam ser muito bem administradas.